Oi, Zélia. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, na cidade de Bielbiena, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo O que é o Espiritismo, capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, subtítulo Charlatanismo. Muito interessante. Então, hoje com a nossa irmã Juliana Hilbert, parece esse nome, parece que é inglês ou alguma coisa parecida, Ora. né? Ale- Então, seja abraçada, Ju, com muito carinho, com muito amor. E é isso, é conosco, né, Marinete? A Marinete, segura, Marinete. Jag ska ni dit nicht hören. Oh, eu não posso te escutar. Ich heb schon. Ja, ok, pelo Carnerola. Bom, é contigo, Flor. Aliás, Eu vou conosco. projetar aqui, Zélia. Ja, certo. Aí, então me confirma, tá aparecendo para vocês, né? Ainda não. Já, já. Já, né? Deixa eu Tá. só trocar aqui a página. Pronto. Acho que eu vou lá para o quarto. A gente vai no... Eu trouxe o livro projetado e aí há alguns artigos da Revista Espírita que eu separei para nós. Tudo bem? Ju, Então, bota aqui... bota na tela inteira. Esse aqui não vai, porque ele Uai, é PDF, ele não Mou. é... Mou. Ah, mas pelo Vai, será? Carnerola. É. Depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos Mas lá. eu Tá ampliei ótimo. ele, tá bom Tá, assim, tá. ó? Opa, Vamos ver. Agora, charlatanismo. Obrigada, Ju. de Gente, é para nada. participarem, por favor, o estudo daqui, da Casa do Caminho. Nós aprendemos justamente como havíamos conversado e trocando ideias, tá? Então, aqui na Casa do Caminho, nós estudamos assim, tá certo? Obrigada, Ju. Obrigada eu. Então, a gente vai lendo devagarzinho, vai conversando. Quem quiser fazer pergunta ou quiser comentar, né? Trazer seu entendimento, fica à vontade. Aí, a gente vai seguindo na leitura e parando, fazendo as observações. Então, o título que a gente vai estudar hoje, né, o item é o charlatanismo. E Kardec coloca, em certas manifestações espíritas, se prestam bastante facilmente à imitação, mas porque elas puderam ser exploradas como tantos outros fenômenos pelo malabarismo e pela prestidigitação, seria absurdo disso concluir que elas não existem. Para aquele que estudou e que conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante, incapaz de aprender as nuances características do fenômeno verdadeiro. Então, ele está falando aqui que é possível, né, a gente identificar um fenômeno verdadeiro de um charlatanismo. E aqui ele vai começar a descrever, né, a explicar as diferenças. As manifestações que são mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos e efeitos inteligentes vulgares, tais como, né, os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais. O mesmo não ocorre com comunicações inteligentes de alta importância. Então, para imitar, né, as primeiras, as manifestações mais fáceis, né, de serem imitadas, não é preciso, senão a habilidade para simular. As outras seriam preciso quase sempre, ou seja, a manifestação inteligente, uma instrução um pouco comum, uma superioridade
intelectual fora do normal e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. Aqueles que Ju, não conhecem... Oi. não, Ju, é assim, naquela época de Kardec, se você retornar que nós estamos falando aqui, seria bom falarmos sobre isso aqui, essas manifestações que se imitam com mais facilidade. Esses efeitos físicos, naquela época, eram muito comuns. Muito comuns. Aí ele vem falando, eu estava pensando, veja bem, que ele fala dos efeitos físicos e, ao mesmo tempo, e dos efeitos inteligentes vulgares. Até então, eu pensei, Ju, que os efeitos inteligentes vulgares é a mesma coisa que efeitos físicos. Não, porque ele está falando de você fazer uma comunicação, de um espírito fazer uma comunicação. E eu trouxe para a gente avaliar a comunicação, um tipo de comunicação, que ela é mais científica, que ele trabalha lá na Gênese. Mas aí a gente vai poder compreender melhor a diferença do método que ele utiliza, da fala de um espírito e daquilo que esse um espírito está falando sobre a teoria. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Realmente me confundiu, porque, para mim, efeitos físicos, como ele denominou aqui, e ele deixa bem claro, como movimentos, pancadas, transportes, escritas diretas, respostas banais. Isso são efeitos físicos? E aí ele traz também na Revista Espírita para a gente... Ele fala, né? O espiritismo nasceu lá na América, com os fenômenos das manifestações. Não ocorreu mesmo na Europa, porque o foco do espiritismo na Europa era estudar as consequências morais. Sim. E aí aqui, um espírito pode se comunicar? Qualquer espírito? Ele pode ir lá pegar e escrever, vamos supor, eu pego um médium que é muito conhecido, Chico Xavier, e Chico já faleceu. Eu posso dar uma comunicação e assinar lá Chico Xavier, como se fosse o espírito dele? Pode. É uma manifestação inteligente. Uhum. Mas isso não necessariamente quer dizer que é do Chico, ou que é de um espírito superior, entendeu? Isso eu entendi. Mas eu não entendi essa parte, mas vamos ver. Sinceramente, eu não entendi a anterior. As comunicações inteligentes eu entendi perfeitamente. Mas, assim, diferenciar os efeitos inteligentes vulgares das comunicações inteligentes, para mim, comunicações inteligentes seriam justamente o que nós estamos nos referindo. A psicofonia, a psicografia. Mas esses efeitos inteligentes vulgares com efeitos físicos, para mim, até então, era a mesma coisa. Por isso que me complicou já há algum tempo. Então, por que efeitos inteligentes? Porque existe uma inteligência por trás. Porque a mesa se mexe sozinha? Não, porque não vai se mexer sozinha. Aí que tá, vai complicar tudo. É isso que ele está explicando. Quando existe uma essas manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos e efeitos inteligentes. É um efeito físico que ocorre ali na mesa, mas tem uma inteligência por trás manipulando o fluido para que o fenômeno ocorra, entendeu? Mas é vulgar. Aí ele dá o exemplo, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta e as respostas banais. Tudo isso são frutos de inteligências vulgares. Porque um espírito superior, ele vai ficar batendo lá na mesa. Ele mesmo explica que eles se valiam de outros espíritos mais inferiores para provocar o fenômeno e chamar a nossa atenção. Aí depois, mais para frente, que ele vai falar da diferença das comunicações. Você saber, pelo estudo, saber diferenciar o que é uma comunicação banal, que o espírito lá se comunica e assina qualquer nome, de uma comunicação que ele fala aqui, inteligentes de alta importância. Certo. Que são diferentes. Que aí Ju,
Oi, Mari. As comunicações que ele está se referindo seriam aquelas que tem que ser analisado o conteúdo para ser comunicação inteligente, Isso. né? Porque causar barulho, movimentos, espíritos, qualquer um faz. E os superiores não se prestariam a isso, né? Então, as comunicações inteligentes seriam aquelas que deve ser verificado o conteúdo, Isso. né? O conteúdo, Porque, que por isso que eu tenha trouxe a conteúdo. análise da mensagem da revista Isso. Espírita para a gente poder analisar a diferença de uma mensagem de um espírito superior para uma mensagem de um espírito que quer impor a sua visão como um princípio verdadeiro, né? Porque aqui ele está falando do fenômeno em si, mas o link com a questão do charlatanismo ele vai trazer um método, o entendimento da separação dos fenômenos e do espírito que está provocando o fenômeno. Tudo bem, mas vamos continuar, porque, para mim, eu acho que você sabe que eu necessito de muito tempo. Essas comunicações inteligentes não tem nenhum problema para isso. Mas diferenciar aquilo que eu havia comentado, eu acho que só posteriormente. Obrigada. Mas aí Obrigada, vai ficar Mari. claro. Ele vai trabalhando e vai clareando, ó. Porque, ó, aqueles que não conhecem o espiritismo são levados a suspeitar de boa fé dos médiuns, certo? O estudo e a experiência lhes dão os meios de se assegurarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem encontrar está no desinteresse absoluto e ignorabilidade do médium. Há pessoas que, pela sua posição e seu caráter, escapam a toda suspeição. Se a atração do ganho pode excitar a fraude, ou seja, né, pessoas que... Você já viu aquele filme do Kardec? O cientista do invisível? Bem no comecinho do filme, quando ele entra em contato ali com um magnetizador que provoca, reproduz o efeito, sobe a mesa. Depois Kardec não vai investigar lá, levantar o tapetinho e ver Sim, houve que tinha uma pessoa ali fazendo isso. Que não tinha espírito, manifestação do espírito, que estava sendo uma fraude, ele estava reproduzindo o fenômeno. Isso. Entendeu? Então, e ali existe o quê? A possibilidade de um ganho que pode, né, ser um incentivo para excitar a fraude. O bom senso diz que onde não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer, né? Porque quando ele está trabalhando com as questões que envolvem o espiritismo, você pode ganhar dinheiro com isso, se você verdadeiramente compreende o espiritismo. Você tem que ser um médium desinteressado, e você tem que ter a lucidez. Dica. Mas eu entendo perfeitamente, naquela época era bem mais assim financeiro. Porém, nos dias atuais pode existir o charlatanismo não com dinheiro, mas com promoção de si próprio. Mas indiretamente, por exemplo, se eu tenho a plena consciência, né, que eu sou um médium. O que é um médium? É um instrumento para que o espírito se comunique através do médium. Aquilo que, vamos supor que é um livro que tem bastante conteúdo, né, que se vê ali que é proveniente de entendimentos de espíritos que têm uma superioridade, isso não é um mérito meu como médium, é do espírito que escreveu. Eu sou apenas um instrumento. E eu não posso ganhar dinheiro com isso. Então, essa questão que ele está falando, né? Onde se nada a ganhar, você vai fazer fraude para quê? Porque quando você faz uma fraude, usa, né, de um charlatanismo, tem um interesse pessoal, seja financeiro, seja por orgulho, né? Ou associada ao próprio processo que vocês estudaram semana passada com a Marisa, de fascinação,
Pode ocorrer? Pode ocorrer, né? Por isso, Kardec é tão insistente, e ele vai trabalhar isso muito profundamente no Livro dos Médiuns, que chega, né, às vezes até ficar ali, nossa, por que que... E eu sempre perguntava isso no estudo do Livro dos Médiuns, eu falava, por que Kardec fala tanto, né, Mari? A Mari também assistia com ele, ele insiste tanto nessa questão do método, da importância de se estudar, de se ter um entendimento, de saber separar. E aqui, às vezes, por exemplo, no Brasil, às vezes a gente vê isso, assinou o nome de determinado espírito, não se contesta. Isso é perigoso, porque aqui é aquilo que Kardec trabalha na Gênese, né? O princípio da fé cega, da obediência passiva. Você lê aquilo como uma revelação absoluta. Né? Ah, foi tal espírito que deu, então isso é uma revelação, eu não posso questionar. O espiritismo não trabalha dessa forma, ele faz uso da lógica e da razão, além do método, que a gente vai perpassar um pouquinho mais para frente, ele vai explicar melhor. Diga, Zélia. Certas coisas que só com o tempo mesmo. Porque nós vemos isso é uma coisa natural, hoje é coisa normal, até no Brasil. Aqui não tem tantos assim, que você pode fazer uma psicografia, colocar o nome de uma pessoa e o conteúdo que está ali não tem nada a ver. Inclusive, o objetivo até de muitos que estão psicografando, supostamente, é para ajudar a casa, ou seja, o centro espírita, a instituição. Eu peguei um livro espírita que eu fiquei horrorizada, e era um livro que eu queria ler muito. Claro que não tinha supostamente o espírito ali, mas eu fiquei horrorizada, que é um livro antigo, supostamente espírito, que se chama Ala 18. Eu fiquei horrorizada, aí, inclusive aquela, eu posso citar sim, porque eu falei, entrei em comunicação mesmo com a editora, porque eu conheço uma pessoa de lá e falei, o que é isso? Então, deixa muito a desejar. Você está falando, você, Juliana, Adalberto, relata um caso e você tem um pouco de conhecimento, você pode trazer isso para um livro. E qual o objetivo? Como foi dito no livro, é trazer a parte financeira para ajudar a instituição, mas no mesmo está sendo charlatão. Então, o que a gente pode refletir sobre isso que você falou? Daí eu vou dar a minha opinião, tá, gente? A minha opinião. Por exemplo, eu acho que muitas vezes a gente precisa, né? Que é o que a gente sempre fala nos meus grupos de estudo. Primeiramente, estudar Kardec. E estudar Kardec envolve todas as suas obras, né? Que ele deixou aí através de milhares de centros espíritos, enfim, toda a sua elaboração. Revista Espírita, que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Gênesis e as outras obras, né? Viagem Espírita, enfim, não dá para citar todas. Quando eu me aproprio, quais são os fundamentos dos princípios doutrinários que estão estabelecidos pelos espíritos, né? Segundo o entendimento espírita, eu posso ler qualquer livro. E eu vou usar o quê? A minha razão e a minha lógica para falar. Dentro deste livro é a visão pessoal do espírito. É a vivência pessoal do espírito e não um princípio espírita. Porque tem espíritos que vivenciam a ilusão, né? Então, por exemplo, no nosso estudo, a gente estava estudando o Céu e Inferno, teve um determinado depoimento que na fala do espírito tinha muito conteúdo católico, na visão, assim. Na hora eu achei, assim, surpreendente, porque muitos que estavam no nosso estudo falaram no final da leitura, tem conteúdos católicos no falar, mas... E aí a gente, como espírita que estuda, tem que saber diferenciar, né? A visão, o entendimento desse espírito que possivelmente, né, como uma hipótese, foi católica. E ela estava ali na fala dela, trazendo o entendimento e a vivência dela. Ah, então, mas por que Kardec colocou
porque ali, em alguma determinada circunstâncias, nos exemplos, fazem um link com que, né, ele está trazendo na proposta teórica no céu e inferno. Então, faz com que a gente entenda melhor. Mas é um princípio? Não é. É a opinião e a vivência individual daquele espírito que está se comunicando. Assim como a gente vê, né? Ele coloca espíritos felizes, criminosos arrependidos, espíritos em expiação terrestre. E você vai perceber que cada um tem a sua vivência, que é... Aí é a parte psicológica. Esse espírito vai dar a comunicação de acordo com o entendimento dele, com a vivência dele, com o saber dele. Diferente quando o espírito superior, né, e a gente vai ver na mensagem que eu separei da Revista Espírita, quando ele está falando, ele está trabalhando em termos de princípios doutrinários. E aí vai ver pelo método se isso se estabelece ou não, passando pela lógica e pela razão, como um princípio verdadeiro. Porque muitas vezes a gente pega os livros de Kardec, e eu fazia isso, né? No começo, né? Quando eu não tinha o método de estudo que eu tenho hoje. Então, eu não entendia a proposta, né? Então, eu lia e eu não conseguia entender que muitas coisas que Kardec estava trabalhando ali era fruto de um debate da sua época, científico. E não conseguia separar o que era um princípio doutrinário e o que era o debate científico que ele estava trazendo, né, até mesmo na Revista Espírita, para que aquilo suscite o debate entre os homens, para que daí, sim, aquilo possa ser ou não um princípio. Que ele vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mari, você quer falar? Não? Então, vamos também lá. Dica C. Com esse respaldo que a gente tem do estudo, a gente evita de julgar. Não, isso não é assim. Então, não é um espírito do bem. E não é isso. Ele é um espírito do bem e pondo as tintas dele. Isso não quer dizer que está errado ou está certo. E aí a gente não julga e aprende, põe para a nossa vida o não julgamento sempre. Como não julgar? Se isso não se, como nós estamos estudando, a senhora citou o não julgar. Aí eu não entendi no que a senhora se referiu. Se existe nós que estamos estudando e estamos vendo que aquilo ali não é certo, não é questão nem de julgamento, mas de observação e chamar para análise do próprio grupo. Se nós temos entre nós, não é o julgar, mas observar, analisar, refletir, chamar para aprendizado. Não é julgamento. A gente usa a razão, né, Zélia? Exatamente. De analisar o conteúdo, porque, por exemplo, com as questões de Mustang, o que Kardec fez? Né? Ele analisou a ideia principal da obra. Então, e aí, o que ele falou? Vamos aguardar a manifestação geral dos espíritos para que possamos chegar a uma conclusão da questão do Cristo, sendo a Gênese, né? Na Gênese, o que ele vai colocar? Ele vai trazer todo um estudo científico dos fenômenos, quando ele estuda o capítulo dos fluidos, que é o capítulo 14, traz vários exemplos da Revista Espírita, onde você pode analisar, estudar, né, os fenômenos, a reprodução dos fenômenos, mas, ao mesmo tempo, ele traz para a grandiosidade da superioridade do Cristo, né, enquanto espírito. Então, ele vai analisar a vida moral, né? E aí ele vai trazer a conclusão do entendimento espírita para isso. Então, o que ele fala? Um Cristo a gênere está fora do princípio espírita. Isso não se estabelece como um princípio espírita. Jesus teve, como todos nós, um corpo de carne. Ele encarnou na Terra como homem. E aí ele vai estudar os fatos da vida do Cristo antes da morte
e os fenômenos de aparição do Cristo pós-morte, né? Então, posso Olha falar? a razão. Diga-se. Então, eu acho que eu não me fiz entender. Quando você falou, Juliana, que acabou de fazer a leitura e as pessoas perceberam que tinha muita fala católica. Aí eu disse, se a gente não tivesse o respaldo dos livros que a gente leu de Kardec, a gente sairia julgando. E é como a gente tem esse entendimento, a gente não julga, a gente entende que esse espírito falou diante daquilo que ele sabia. Então, não, por isso que eu falei, não o julgamento. A gente entendeu, porque a gente já tem o ensinamento, né? E então a gente já sabe, não, ele falou sobre aquilo, sobre a experiência dele. E ele não falou errado, mas só falou sobre a experiência dele. E a gente deixa de julgá-lo. Porque a questão não está só no espírito, está em nós como espíritas. Então, olha o que Kardec fala aqui no item 92. Entre os adeptos do espiritismo, encontra-se os entusiastas e os exaltados, como em todas as coisas. Estes são, em geral, os piores propagadores, porque se duvida da sua facilidade em tudo aceitar sem um exame aprofundado. Exatamente. Você não tem a razão e a lógica. O espírito põe lá uma mensagem, você fala, nossa, isso é o espiritismo. Não é. Né? Por exemplo, você pega um livro que é muito famoso aqui no Brasil, Violetas na Janela. A vivência daquele espírito é dele. Não quer dizer que todos os espíritos vão passar pela mesma vivência ou que aquilo que ela está falando, você precisa saber identificar o que tem ali, que é uma ilusão que aquele espírito vivencia e o que é um princípio doutrinário. Isso é um princípio doutrinário, né? Vamos pensar, Deus, o espírito, a matéria, vida futura, vida eterna. São princípios Exatamente, doutrinários. por isso que nós estamos conversando, analisando, porque entre nós, supostos espíritas, existem coisas muito graves que ocorrem. Estamos trazendo até para instituições que se dizem espíritas, principalmente aí no Brasil, porque aqui não tem tanto, não podemos nem fazer. Aí fica mais fácil. E isso confunde muito, isso confunde demais as pessoas dizendo que é espiritismo. Então, aí depois que a pessoa vai está indo nessas instituições, analisando, refletindo, seguindo os passos, e depois nós que estamos estudando aqui e diz, não, isso não é espiritismo, mas eu não entendo nada, porque está escrito ali espírita. Então, assim, é importante o estudo, sim, para que possamos discernir e ter a base para explicar a essas pessoas que realmente não é espiritismo. Por isso que estamos conversando, analisando, porque entre nós há muito isso. E Sim. Aqueles que estão vendo, que verão posteriormente, que também tenha esse crivo que tanto Kardec trouxe para termos primeiro quem tem a base do Pentateuco vai ter uma noção, mas quando se está numa instituição que se diz espírita e que está trazendo conhecimentos, estudos espíritas e que não tem, vai sair dali dizendo e como está ocorrendo, que eu tenho aqui exemplos que isso é espiritismo. Agora, explicar para essa pessoa que não é espiritismo, por isso que é interessante. Por isso que é importante a gente estudar, né? Qual é a mensagem dos espíritas? Instruir-vos, né? Porque sem a instrução, sem o estudo, né? Hoje, infelizmente, a gente não vive na época prodigiosa, né? De Kardec, onde se tinha os centros com esse objetivo científico, né? Era um observatório, era uma oportunidade de se estudar o fenômeno, como acontecia na sociedade. Então, mas a gente tem a Revista Espírita,
que foi o laboratório, onde a gente pode estudar os fenômenos, e não só a revista, todos os livros dos médiuns, está lá a teoria, você busca o fenômeno na revista espírita, né? Você pode compreendê-lo, e disso você conseguir ter um raciocínio crítico, né? Porque senão acontece o que ele fala aqui, o que ele fala aqui, ó, o espírito esclarecido se defende do entusiasmo que cega, né? A fé cega e a obediência passiva não é estabelecida, não é um fundamento espírita, e sim a fé racional, né? É essa proposta de fé. Eu creio porque eu compreendo, e não porque eu aceito como uma verdade absoluta, sem questionar. Então, ele fala, observando, olha o que ele fala, né? O bom espírita, o que se esclarece, ele observando a tudo friamente e com calma, ele não precisa de pressa para estabelecer o entendimento, né? É um meio de não ser vítima, nem de ilusões, nem de mistificações. A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, inteirar-se da gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Né? E aí agora ele vai entrar na questão da identidade dos espíritos. Aí é onde eu trouxe a mensagem da Revista Espírita para a gente dar uma estudada juntos. Dessa parte que a gente leu, alguém quer comentar alguma coisa? Senão Eu acho que só ali ele fala dos novatos. Dos novatos. Mais uma vez, é bom que... gente, vocês me desculpem, o pessoal do Brasil, é porque nós estamos passando por um determinado... por isso, e não são novatos que estão nisso. São pessoas, são espíritas de anos, supostamente que conhecem o espiritismo, e tendo coisas muito graves, e não são novatos. Então, quando se refere à fé cega, justamente são essas questões que nós estamos fazendo, e entre nós, assim, peraí, como é que pode existir uma coisa dessa? Se a pessoa é espírita, como é que pode existir essas coisas? E são coisas, são pessoas que estão há décadas estudando. Então, para o novato ficará mais fácil de explicarmos quando dissermos para ele, olha, vamos estudar juntos aqui o Pentateuco Espírita. Quando você tiver também dúvida, tudo bem. Mas quando se trata de espíritas que estão há décadas ou trabalhando também em vários anos como espírita, vamos dizer assim, aí fica meio complicado. Aí, então, como vai ser? Dizer ao próprio espírita que está numa fé cega. Mas você sabe, essa questão, né, Zélia, que você está colocando, não é só da nossa época. Por exemplo, tem artigos, eu até estava tentando puxar aqui, né? Que a gente, de sexta-feira, nós estudamos a Gênese junto com a Revista Espírita, com todos os artigos relacionados à Gênese em específico, né? E a gente perpassou na introdução, eles fazem a citação de um artigo de Kardec, né? Que chama Os Cismas do Espiritismo. E num desses artigos, Kardec vai fazer a citação, né? E trazer um artigo que chama O Espiritismo sem os Espíritos. E tem mais um outro, né? Que ele fala de pessoas que estão ali tentando trazer uma proposta de espiritismo o qual ele não é. Né? Então, não é só no nosso tempo. Acredito que no nosso tempo, daí eu estou falando em termos aqui, né, do Brasil, com todos os desvios que aconteceram, houve um prejuízo doutrinário, no meu ver, né, na minha opinião pessoal. Porque quando a gente estuda o céu e o inferno, né, a tradução autêntica e a Gênese, a gente compreende, né, e hoje mais do que nunca, quem está lá nos meus grupos de estudo, a Mari, a Cecília sabe, eu sempre, às vezes, eu até
deixo o pessoal meio doido, porque eu vou pegando. Falo, gente, olha o que está escrito aqui no Céu e Inferno, está escrito na Gênese. O que está escrito na Gênese está no Livro dos Espíritos. E você vai vendo um link que é feito extremamente racional de Kardec, né? Ontem, no próprio estudo, Paulo trouxe um artigo, assim, fantástico, que é relacionado. Depois eu te passo ele, Zélia, que agora Por não favor, estou com porque eu não nada posso também. ficar até 4 horas da manhã, não, porque o Sandro está participando. Mas velhinha aqui, velhinha, até 4 horas da manhã, não, só Jesus nem Jesus na causa, só Zélia para poder dormir. Vai ver que você está acompanhando em espírito, né, Zélia? Você Ô, emancipa e ô, deixa o computador ligado, que aí você já nem precisa emancipar para longe. Então, veja, a gente vai estudando e vai se apropriando, né? Mas, infelizmente, até que isso chegue a, né, vamos colocar, a um movimento espírita, porque uma coisa é o espiritismo, né? Que vem dos espíritos, né? E o Kardec coloca, o espiritismo é uma revelação de 2 cunhos, científica e divina, porque está dentro da providência de Deus, né? E porque a humanidade chegou num período de maturidade onde ela tem a capacidade, né, de compreender as verdades que o Espiritismo traz. Que verdades são essas? As verdades do mundo espiritual, né? Porque aí entra outra questão, o espiritualismo racional. Quando nós estudamos o espiritualismo racional e a gente vê a busca dos filósofos, né, pela alma, pela origem da alma, por Deus, seus atributos, as questões metafísicas, modifica o nosso entendimento. E aí a gente vê, né, os artigos da Revista Espírita, Kardec falando, o espiritismo é um desenvolvimento das ideias espiritualistas, tá? Tá na Revista Espírita, tá lá no prefácio, lá na introdução do que é do Livro dos Espíritos. Na Revista Espírita tá lotado. Na Gênese ele fala muito sobre isso, né? Sobre as ideias espiritualistas, a reação, o movimento, né, regenerador. Mas eu acho que é da gente ir se apropriando aos poucos, né, e trazer esse entendimento verdadeiro da doutrina espírita, da verdadeira proposta, né, que é uma revolução nas ideias, que vai resultar em uma renovação moral. Você vai ver, ele vai falar isso aqui no nosso estudo hoje, um pouquinho mais para frente. E é Não por sei isso se que eu vamos acho chegar até lá. importantíssimo o estudo que nós estamos fazendo, cada um trazendo as suas ideias do seu dia a dia, o que ocorre aqui não vai ocorrer aí, a realidade é completamente diferente, muito, e o que você está esclarecendo ficará gravado para que as pessoas também estejam refletindo como nós estamos tentando, assim, apenas estudar, compreender e colocar em prática o que nós estamos aprendendo. E esse é o nosso objetivo. E eu agradeço muito a vocês. E a melhor coisa, né, Zélia, é a gente poder estudar em grupo, né? Poder conversar, trocar entendimento, construir o entendimento juntos, né? Isso é muito bom. E, né, a internet nos possibilita isso hoje rapidinho. Então, vamos lá. A identidade dos espíritos. Uma vez que se encontram, né, entre os espíritos, todos os defeitos da humanidade. Aí se encontram também a astúcia e a mentira. Aos que não têm nenhum escrúpulo em se ornamentarem com nomes os mais respeitáveis para inspirarem mais confiança. É preciso, pois, abster-se de crer de uma maneira absoluta na autenticidade de todas as assinaturas, né? E agora ele vai aprofundar. Então,
A identidade, Kardec vai explicar, é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Frequentemente, ela é impossível de se constatar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos em relação a nós, né? Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome para nós, não, né? Mesmo por serem antigos, a gente não conhece. Para fixar nossas ideias, eles podem tomar o nome, tomar o de um espírito, né? Tomar o nome de um espírito conhecido, pertencente à mesma categoria. De tal sorte que, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja precisamente o apóstolo deste nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem enviado por ele, o que é diferente, né? Eu sou um espírito da mesma categoria, no caso aqui que ele está citando São Pedro, e eu venho com, né, a permissão dele, enviado por ele, contribuir ali no estudo. É diferente de um espírito, né, que vai lá, passa o que ele quer passar, né, aquilo que ele acha que ele tem que falar, e levianamente toma o nome de São Pedro para dar valor àquilo que ele escreveu. Marinete, você está ouvindo isso, Marinete, o que está sendo dito aqui, porque isso é muito importante para o que nós estamos analisando, no que está se referindo ao que nós estamos passando. Como ela deixou aqui, então seria muito bom, Marinete, se você puder, observar o que foi dito. Os espíritos superiores têm muito mais o que fazer, isso é a Zélia que está falando, do que ficar assinando nomes conhecidos para que chamar a atenção, porque o que vai realmente importar para eles é o quê? O que vai importar é a mensagem, é a vivência. Então, eu acho é muito bom, Marinete, porque nós estamos passando por isso, nós conversamos sobre isso, da pessoa no qual estamos se referindo, e o que ela falou aqui. Você pode deixar, por favor, É porque nós estamos passando por isso. Isso. Aqui, o que ele está falando aí. Ó, a questão da identidade, neste caso, é por todos os títulos secundária. E haveria puerilidade a isso, ligar importância. É pueril você se atentar ao nome do espírito. O que importa é a natureza do ensinamento, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem do qual leva o nome. Vem uma mensagem, está escrito lá, Espírito da Verdade. Essa mensagem que ele está trazendo é coletiva? Ela é uma instrução geral para todos, trazendo dentro da mensagem qual é um princípio fundamental espírita? Deus, mas além de Deus existe seus atributos e a sua providência. Se essa mensagem não está de acordo com Deus, sua justiça, seus atributos, sua providência, pode ser o Espírito da Verdade falando? Não. Ou que mesmo que ele não esteja tratando diretamente de Deus, esteja tratando um outro assunto. Mas dentro daquilo que ele está propondo, não está conectado com a providência divina, não é o Espírito da Verdade, né? Aí que é o que ele coloca. Eu aprovaria ou condenaria? Aí está toda a questão, né? Isso é digno? Isso que está escrito condiz com o espírito superior? Né? Para se tornar um princípio espírita, ou, né? Para entendermos como uma verdade que rege o mundo espiritual,
E aqui ele pontua esse item, ele vai entrar em outro, né? A questão da identidade, quando ela é mais fácil de se constatar, quando se trata de espíritos contemporâneos, né? Dos quais se conhece o caráter, os hábitos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades de uma vida privada que a identidade se revela mais segura e, frequentemente, de uma maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. Então, vamos supor, eu fui numa sessão mediúnica, eu vou pedir a evocação do espírito da minha mãe. Quero receber uma mensagem, né? Me comunicar com ela, saber se ela é feliz, qual a condição dela, enfim. Ele está falando, ó, é muito natural procurar constatar a identidade, mas os meios que empregam. Geralmente, para isso, aqueles que não conhecem, senão imperfeitamente o espiritismo, são insuficientes e podem induzir ao erro. Porque eu também posso chegar numa pessoa que fala assim, Juliana, eu era amiga da sua mãe, eu sou médium, e ela me passou uma mensagem. Pode acontecer. Mas como que eu vou saber se é da minha mãe ou não? Pelo conteúdo do que está escrito, né? E aqui é o que ele vai falar, ó, na 96. O espírito revela sua identidade por uma multidão de circunstâncias que ressaltam das comunicações, onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até as suas locuções familiares. Ou seja, vamos supor, se eu recebesse uma comunicação do meu avô, como que meu avô me chamava? Era de Juliana? Ninguém na minha família me chama de Juliana. Muito menos o meu avô. Ele nunca chamou Juliana, vem aqui. A minha avó também não. A minha outra avó, todos já faleceram, né? Minha outra avó, por parte de pai, também nunca me chamou de Juliana. E cada um deles me chamava de um jeito diferente. Meu avô me chamava de Rosa Rebelde, porque eu era danada, era bagunceira. A minha avó materna me chamava de Júlia. E a minha avó paterna me chamava de Julica. Olha só. Percebe? Como que a minha avó se dirigiria a mim? Juliana? Não, porque não mudou a relação dela comigo. É a mesma. Ela me chamaria por Julica, a outra por Júlia. O meu avô até poderia iniciar querida neta, e no final ele colocaria uma referência, um beijo, minha rosa rebelde, que não é mais rebelde, mas é questionadora. Ele poderia pôr isso. Percebe? É uma característica que me faria identificar. Porque quem ali fora do meu círculo familiar saberia disso, né? Então, todos esses detalhes íntimos que Kardec está falando aqui, né? Nos quais ele entra espontaneamente com as pessoas às quais se afeiçoa e que são os melhores. Mas é muito raro que ele satisfaça as questões diretas que lhe são dirigidas a esse respeito, sobretudo se elas são feitas por pessoas que lhe são indiferentes, com um objetivo de curiosidade de prova. Vamos supor que ele, né, eu tivesse ali na sessão, mas uma outra pessoa vira e fala, dá uma prova que você é mesmo o vô da Juliana. Ele não tem essa relação, né, que ele está falando aqui, ó, de afeto, né? Não existe. E ele não está ali para satisfazer curiosidades. Quando, né, a gente evoca e a gente vê no Céu e Inferno, nos depoimentos ou na revista espírita, quando um parente chega e evoca,
pede a evocação, né, na verdade, de um parente, a gente vê ali uma preocupação real, uma saudade, né? Poxa, eu queria saber, eu que estudo espiritismo, como, né, tá o meu familiar, ele é feliz, não é? Sinto saudade. A intenção é diferente, né? Do que E quando a intenção é de ajudar, supostamente, Ju, como a gente faz? Por exemplo, a intenção do médium é ser útil de uma forma ou outra, porque quer ajudar a uma determinada pessoa. Como ficaríamos nesta situação? Então, aí tem a questão que vocês estudaram sobre a questão da afinidade fluídica do médium para o espírito. Não sei se foi Kamá que vocês estudaram, mas vocês passaram por isso que está um pouquinho antes. Então, vou pegar um exemplo da Revista Espírita, um espírito criminoso. A primeira vez ele deu uma comunicação sem ser evocado. E a forma como ele deu essa comunicação, ele trouxe muita dor e sofrimento. Que um dos médiuns, depois, na Sociedade de Paris, orou por ele e o evocou. O que ele queria? Era por curiosidade? Não, ele queria ajudar esse espírito. E é lindo, é um dos depoimentos que eu chorei lendo o depoimento dele, né? Chama Latour, um criminoso arrependido. E a gente vê depois o agradecimento dele para com o médium, vê todo o processo, né, que ele passa, que ele vivencia. E aí o espírito, porque teve um determinado momento que o guia do médium, que vocês também passaram por esse estudo, quando às vezes não é possível a comunicação do espírito com o médium diretamente, o guia do médium intercede na comunicação, não é isso? Nesse exemplo, o guia do médium, ele interfere. Então, ele fala assim pro médium, né? Você não tem ideia do sentimento de gratidão que esse espírito está transmitindo, né? Olha a importância de um trabalho sério, né? Desinteressado, que essa é a verdadeira proposta espírita, né? E aí, ó, que ele fala aqui, né? O espírito prova sua identidade como quer ou como pode, segundo o gênero de faculdade de seu intérprete, e, frequentemente, essas provas são superabundantes. O erro é crer que ele as dê à maneira do evocador, e quando ele se recusa a submeter as suas exigências. É quando, né, ele se recusa a se submeter às suas exigências. Então, se ele percebe, né, a forma como esse evocador está falando com ele, o que ele faz? Ele pode se negar a responder. Porque ele sente, toda vez que você pensa, você, né, transmite o seu pensamento pelo fluido perispiritual, que é o veículo do pensamento do espírito. O espírito tá ali, ele vai sentir, tanto, né, da questão do evocador, quanto do espírito. Então, se é a título que ele está colocando aqui uma vã curiosidade, o espírito não vai responder. Pode se negar. Agora, se ele está vendo, né, que é uma pessoa que lhe afeiçoa, no caso do parente aqui, tá, gente? Que lhe afeiçoa, né, que ele tem um carinho, ele vai se expressar dentro do quê? Né? Como ele quer, como ele acha que ficaria mais fácil a compreensão do que ele está falando, ou como ele pode. Porque nem todo espírito tem condição de dar uma comunicação grande. Às vezes a gente vê, né, na revista espírita, ó, que nem nesse caso do criminoso, ele dá 4 comunicações, fora que ele deu a primeira para a médium em Bruxelas, que foi espontânea.
Depois ele vem na sociedade e dá 4 comunicações, e ainda depois tem o guia do médium falando, e depois tem o estudo de caso sobre ele, né? O caso do Latúrio. Percebe? Cada comunicação a gente vai vendo a melhora do espírito. E se fosse o animismo? O animismo vem do médium. O médium, neste caso aí, não está com a intenção de fazer o que está, mas tem o animismo. E como é que ficaríamos nesse caso? Então, tem a questão do animismo, mas a gente consegue saber a intenção do médium? Não consegue, porque é subjetivo dele. Percebe? Que é o que eu brinco com Por as favor, meninas. Ju, explica, por favor, o que é animismo, porque talvez a Marinette não saiba o que é animismo. Todas as vezes que a gente vai passar por uma questão mediúnica, tem questões nossas. Vou dar um exemplo. Você participa de uma reunião mediúnica. Aí, o que a pessoa fala? Assim, ó. Ah, eu estou sentindo a raiva que esse espírito tá. Quando você é médium, você é um intermediário, é como se você fosse narrar. Se você está sentindo a raiva é sua, não é do espírito. Mas eu posso falar como se fosse dele, e na verdade é minha, eu não estou percebendo. Porque o médium, ele é um intermediário, por isso é necessário a educação mediúnica. Você precisa ter educação mediúnica. Você precisa ter um entendimento do fenômeno, saber separar. E principalmente a questão psicológica, porque se você não sabe separar o que é seu, o que é do espírito, imagina a salada. Ah, mas aí, desculpa aí, viu? Eu vou discordar de ti. Eu vou discordar Não mesmo. pode discordar de mim. Discordo mesmo, porque Obrigada. quantas vezes numa reunião de mediúnica, de desobsessão, nós estamos bem, tá tudo bem, de repente sente um frio, Então, e aí que tá, você diz que não é do que eu estou sentindo do espírito, se antes eu não estava com isso. E ninguém está sabendo que ele desencarnou congelado, ou que encontraram lá o mas corpo o dele. frio, ele é o quê? Fisiológico. Você está Sim, sentindo externamente. E a emoção? Você sente externamente ou internamente? a emoção é interna. Então, Então, o quê? Eu senti no mesmo frio. Oxe, quando você vai trabalhar, quantas vezes como médium, nós estamos aqui tá lá, de repente está sentindo uma coisa que não tem nada a ver comigo, a gente está lá concentrada, aí vem e sobe, de repente, um bocado de insetos. Quem você está esperando subir inseto, menina? então, mas aí você tá... O médium, você tem que narrar a sensação do espírito. Ó, eu tô vendo o espírito, eu tô sentindo o espírito assim, assim, assim. Agora, quando você fala, eu tô sentindo a raiva do espírito, ou depois que o espírito se comunicou, você fica com aquilo, aquilo é seu. É. Porque se você deu a comunicação, vamos supor, eu tô num trabalho mediúnico, eu dei a comunicação de um espírito, certo? E aí eu começo a relatar aquilo que o espírito tá falando através de mim. Vou pegar a psicofonia. Tá, vamos lá, que é a minha área. Vamos lá para me entender esse negócio aí. O espírito tá falando, ó, tô sentindo frio. Aqui onde eu tô, tá assim, 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 assim. Ele vai descrevendo. Sim. Depois que esse espírito se comunicou, você vai sentir tudo isso? Supostamente não, a não ser que minha mediunidade estava necessitando de um bom trabalho. Porque se ficou, por algum motivo, foi que eu absorvi alguma coisa dele. Mas quando você sente ali o frio, as sensações, você fica com isso? Não. Estou falando da questão da emoção. Não. Se você dá a comunicação de um espírito,
você fica triste, essa emoção é sua ou é dele? Aí, minha irmã, sabe que eu não sei? Porque se chegar um espírito que vem lá sabe Deus da onde o coitado foi trazido dos protetores espirituais. Eu não estou vendo nada, eu não sei de nada. O que eu estou sabendo é o que eu estou sentindo. Aí eu estou aqui e estou sentindo as coisas subirem e continua, eu acho que ficou algum restício de alguma coisa aí. Então, mas, ó, quando vocês estudaram lá os médiuns, o que o Kardec fala? Quer ver, ó? Cadê? Aqui ele tá falando, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, um médium escreve sobre a influência dos espíritos que dele se servem como um instrumento. Do mesmo jeito que você vai lá e você vai escrever aquilo que o espírito está falando, ou se é mecânico, né, que toma propriamente a mão e escreve pela sua mão, quando o espírito terminou, você tem alguma coisa do espírito? Ô, Juliana, Agora, sabe? por que na Depende, né? psicofonia o médium tá ali? Ele tem que ser um instrumento. O espírito veio, deu a comunicação, se conversou com o espírito e... Mas nem sempre é assim, vai de médium para médium. Então, mas aí é a questão da educação mediúnica, percebe? Se você não tiver uma educação mediúnica e não tiver separar aquilo que é seu, aquilo emocionalmente, a emoção que é sua e aquilo que é do espírito, como que faz? Então eu estou entendendo. Você está falando, neste caso, que quando fica, eu absorvi a parte psicológica do espírito e eu fiquei com isso? Não, eu estou falando que essa, por exemplo, vamos pegar a emoção da raiva, é sua, não é do espírito. Peraí, Juliana. Zé, muito. eu vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo essa semana. Eu estou lá sentada no sofá, né? A gente estava sentado lá, eu e meu esposo, e de repente eu estou sentindo. Eu falei, gente, um estresse, mas eu falei, mas isso não é meu. E estou sentindo estresse. Aí eu comentei com meu esposo, eu falei assim, vem cá, eu estou sentindo que tem um homem tão estressado que eu não sei exatamente quem é. A resposta dele, sou eu. Aquilo passou assim, ó, porque não era meu. Foi embora. Entendeu? Agora, se eu tivesse estressada, aquilo ia ficar comigo. É isso que eu quero dizer, foi o que ela colocou. Então, mas ó, vamos prestar atenção que é que assim, a gente não vai fazer uma terapia, mas eu aposto que se eu estivesse conversando com você numa sessão, você ia perceber conteúdo seu. Que algo que se passou no seu pensamento, que te desequilibrou, pode ter sido uma porta aberta, mas passou por você. Uhum. Entendeu? A gente iria investigar. Porque, por exemplo, o meu pensamento gera emoção, que gera uma ação comportamental. Se eu não tenho essa ação, ou um sintoma. A ansiedade, ela é fruto do quê? Do meu pensamento. Aonde? No futuro. Quando eu vivencio um estado de ansiedade, quando eu projeto o meu pensamento em algo lá do futuro. Quando eu projeto o meu pensamento lá no passado, eu gero a emoção da tristeza, se é uma lembrança que me traz tristeza. Que aí, isso é parte do estudo psicológico, né? Do espírito, da parte moral, psicológica. Mas, por exemplo, o fato de eu não perceber o pensamento que eu tive não quer dizer que ele não causou efeito no meu corpo. Uhum. Percebe? E, por exemplo, quando eu gero um pensamento, que eu coloco minha projeção lá no futuro, e isso
traz uma carga emocional para mim e eu não descarrego, porque o cérebro não está identificando se eu estou no passado, no presente e no futuro. Ele entende que é o presente. Então, vamos pegar um exemplo bobo. Vamos supor que veio ali uma imagem na minha mente do meu marido me traindo. Ou, tipo, meu marido passa por mim assim, eu falei, ele tá esquisito, tá escondendo alguma coisa, uma coisa errada tem. Já vem uma cena na minha mente. Quando vem a cena na minha mente, imediatamente eu já tô em estado de alerta. Opa, tem alguma coisa errada. Vou investigar, vou ficar atenta. Eu já tô ansiosa. Essa ansiedade é dele ou é minha? É minha. Porque o médium, bem educado, ele tem que ser apenas um instrumento de comunicação. E a gente vê isso nos exemplos da Revista Espírita. Né? Quando o espírito vem ali na hora da comunicação, por exemplo, esse próprio espírito criminoso, é quase que pela descrição, eles não falam o que é, tá? Mas pela descrição, às vezes parece até uma transfiguração, onde a expressão da médium mudou de uma forma tão visível, com o sofrimento desse espírito, mas quando o espírito foi embora, não ficou nada ali dele. Não tem que ficar, porque isso é só um instrumento. Porque a gente está falando de um processo de evocação, que é diferente da questão obsessiva. Mas mesmo a questão da obsessão perpassa por quem? Eu sou a porta aberta, né? Pela questão obsessiva, eu sou a porta aberta. Dei um nó, né, na sua cabeça, Zé. Não, porque são, assim, eu estou voltando aos anos lá da mediúnica, da desobsessão. Porque é muita analisando. coisa. Porque na questão do animismo, né, que eles falam, é quando o médium, por projeta as questões dele ali, fala, né, coisas dele, da realidade dele, em nome do espírito. Mas em termos de manifestação, né, estudando a mediunidade, a gente tem que ser apenas um intermediário, e a gente tem que ter o controle, né, o domínio do nosso corpo, do nosso pensamento. Não sei se é aqui que Kardec vai falar, ou se é no livro dos médiuns, deixa eu ver. Cadê a Dalberto que não está falando aí? O que está acontecendo com esse menino hoje? Hoje? Não, tá Diga, ótimo. Dalberto. Eu estou entendendo tudo aqui, só que eu não quero interferir aí no estudo de você. Não, não tem nada a ver. Falando Dalberto, sobre já nosso. pegou pesado. O animismo é o teu ânima, é do tua alma. Então, Sim, quando a nossa amiga Juliana falou assim, você tem que conhecer a você mesmo, você tem que diferenciar mesmo o sentimento teu e o sentimento do espírito, né? Então, quando ele passa para a vida espiritual, ele leva lembranças, como ela falou, ele leva lembranças do sofrimento, das dores e tal. Quando ele chega no médium, o médium vai ser o transmissor dessas influências, né? Que Kardec fala de influências, né? Ele vai embora para tratamento, alguma coisa, mas você fica com essas lembranças. Então aí é teu, não é mais do espírito, ele deixou com você. Então você tem que fazer uma autoanálise, né? Como conhece a ti mesmo, né? Isso está no livro dos Espíritos, o Santo Agostinho falava, né? Fazer a sua automeditação, né? A meditação que quiser, medir a sua ação, né? O que você fez e tal. Então você vai ter que conhecer a você mesmo e transformar isso, que nem a outra nossa amiga lá, Marinete, né? Falou, né? Ela, opa, isso aqui não é meu. Por quê? Porque ela conhece.
conhece os seus sentimentos. Então, lá, opa, isso aqui não é meu, não sou estressado assim. Por que ela não é assim? Se fosse meu, eu estaria mais estressado, não é isso? Isso está pouquinho, isso não é meu, não. Porque até parece que você me conhece. Então isso é animismo, né? Em qualquer coisa, né? Como estamos falando lá da efeitos inteligentes, né? Kardec, quando ele teve os primeiros contatos com as mesas girantes, né? Quem foi passar para eles tudo isso, estavam falando de efeitos físicos, simplesmente, né? Então, batida, a mesa voava, não sei o quê, rodava, rodopiava, não sei o quê e tal. Então, ele falou assim, isso é efeito inteligente, isso é efeito físico, tá? Agora, quando ele chegou lá e foi analisar, ele falou assim, opa, isso aqui é efeito físico inteligente, porque elas respondiam com inteligência. Então, então aí, um efeito inteligente. Deve ter o quê? Uma inteligência atribuída, está fazendo esse efeito físico, né? Então, aqui quando ele está falando aqui nosso livro aqui, o que é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo de 59, tá? Não tinha nem essas referências aqui que ele coloca o Livro dos Mestres, que é atual, né? 62, por exemplo, a Revista Espírita 62. Não, isso aqui essa revista, esse aqui é Espiritismo de 59, né? É do tradutor, então, né? É referência atualizada, né? Digamos assim. É uma referência atualizada, né? Livro dos Médios também. Então, porque o que tinha lá naquela época era manifestações, um livretinho lá que era manifestações espíritas, não sei o que lá, alguma coisa assim. Bom, então era isso que eu estou aqui mas, só. Mas eu estou esperando aqui, eu estou esperando vocês vão falando e eu não quero interromper, por quê? Porque vocês chegarem todas as conclusões, né? Todas as conclusões, eu acho que tá. Se eu entendi, eu que sou meio burrinho, eu e todos vocês também devem ter entendido, muito mais que eu. Obrigada, Adalberto. Burrinho, se a hein? gente pensar, Você né? tá chamando a gente de quê, hein? Antes mesmo, né, do Kardec formular o Livro dos Espíritos, a gente vê lá os espiritualistas, que agora eu esqueci, é Rostan, acho que é o nome dele. Ele não leva os caderninhos para Kardec, né? Que já tinha lá os diálogos, as perguntas, porque eram questionamentos que já se tinha. E esses, né, questionamentos, Kardec pegou lá e falou, vamos estudar isso. Isso que eles estão falando tem consequências. Consequências o quê? Morais. Isso que os espíritos estão falando. Vamos estudar. E aí que faz o link aqui, ó, Ó, vamos ver aqui. Ju, tem a Leide que queria falar. Oi, Leide. Eu queria falar uma coisa uma vez que eu escutei de um espírita daqueles. E ele falando sobre animismo, ele fala que às vezes não é assim tão fácil, ficou comigo, aí eu identifico. Quer dizer, é sempre animismo, mas às vezes não fica. Porque esse animismo vem de uma memória muito remota, né? Tipo, esse espírito ele fala que era era um depoimento que esse espírita falava e ele se relacionava a uma época e todo mundo pegava isso como uma verdade muito boa, mas essa verdade científica tinha sido já superada até os nossos dias. Isso identificava o animismo porque esse espírito, ele mesmo relatava coisas de uma época em que ele viveu, entendeu? Então, ele, quando volta, toma consciência dele mesmo, né?
ele não se lembra que ele disse isso, não ficou nada com ele, nenhuma sensação, nenhuma emoção para ele dizer, isso era meu. Mas ele já tinha passado uma informação que correspondia a uma época que ele viveu, em que a ciência era naquele ponto ali de conhecimento, mas tipo assim, a gente descobriu novos planetas e ele ainda falava dos planetas ainda que ainda não foi descoberto, entendeu? E limitava aquele conhecimento daquela época. Então, às vezes, é muito mais escondido o animismo, né? Porque a pessoa mesma, mas em uma outra época, não é uma coisa que ela está sentindo na atualidade, é mais remoto. Aí, talvez, esse animismo seja mais difícil de você identificar. A não Então, ser mas que como que assim, ele descobriu que aquilo era dele, do médium? porque tinha dados históricos, e tinha dados históricos das vivências dele também passada, que Mas quem relacionava a passou ele. esses dados? Percebe? A gente tem que questionar tudo, gente. Sim, Porque, não, com ó, certeza, mas eu digo percebe? assim, a Foi um reflexão animismo. Porque eu vivi em tal época, né? Como você tem a mas é certeza absoluta que exato, você foi tal espírito em tal exato, época, entendeu? Porque, exato. tipo assim, ele tá se colocando assim, eu já ia questionar. Tá, peraí, mas como você sabe como você tem a certeza absoluta que você foi o espírito do cientista fulano de tal e que você trouxe essa teoria? Porque Bom, quer dizer, isso que essa pessoa está falando já envolve outras questões mais profundas com ainda. certeza, mas assim, foi sempre. Bom, alguma coisa a gente tem que pegar como verdadeiro, né? Não, a gente tem que Entendeu? pegar como verdadeira, não. A gente pega e discute Logicamente. e depois a gente conclui. Bom, a Porque ele conclusão traz foi essa. A conclusão foi essa depois que essas pessoas foram lá, viram os livros, viram a teoria da época, através de mensagens desse médium, aí constataram que essa pessoa realmente existiu nessa época e que era envolvida em determinadas teorias. Quer dizer, depois foram fazer o retroso, né, para descobrir que era animismo. Era uma coisa bem grandiosa, não era uma coisa assim, tipo, eu estou com raiva, deve ser do espírito. Era mais difícil de identificar, mas não deixava de ser um animismo. E talvez até mais fácil, né? Porque tinha dados históricos e tinha a teoria que essa pessoa falava, que podia ser constatada que na época era uma época muito antiga. E alguns dados eram mais concretos, mas dependia desse conhecimento de que essa pessoa viveu naquela época, para se descobrir que essa teoria era animística, né? Como é anímica? Anímica. Anímica. Uhum. Mas você percebe, tem que tudo se questionar, gente. Né? A gente não pode Lógico. aceitar cegamente. Bom, eu não ia conseguir, Marilene, não ia conseguir fazer esse retroso, né? Talvez, né? Hoje em dia a gente pode, né? Mas aí ia me faltar as faculdades mediúnicas necessárias. Vamos lá. A gente tem 10 minutos, né, Zé? 9. Tem, mas não tem problema não, mas qualquer coisa a gente finaliza e depois podemos continuar. Mas seria bom ver Eu só o vou fechar Adalberto. essa comunicação. Isso. Aí Ó, depois o Adalberto continua. Não, eu essa é só uma queria comunicação. bem rapidinho aqui, só que para não Você tá com a mão atrapalhar muito. levantada, Adalberto? Eu não vi. Ele queria É, falar. a Ai, não vi, Leide, desculpa. a Leide contou uma historinha aí muito interessante que parece que aconteceu, parece não. É, que era de outro grupo espírita, eu não peguei mas a história é mais ou menos parecida, né? Não aconteceu nós temos dois grupos espírita aqui, grupos mediúnicos, mas tem outros grupos, não é dos nossos grupos. Então a história é mais ou menos parecida com o teu aí. Só que aqui era um samurai, né? E ele vinha nervoso, ele vinha com um quadro muito agressivo e tal, né? Não era o espírito, era o animismo mesmo, eram lembranças de vidas passadas que ele tinha né, o médium sonambúlico, né, ele entrava nesse estado de lembranças de vidas passadas, de temores e tudo mais, né, que ele desencarnou numa guerra sanguinolenta e tal, então fica sempre aquele impacto,
Então, ele sempre estava ali nervoso, sempre estava ansioso e tudo mais. Não era espírito, era ele mesmo, né? Que nem a nossa amiga Juliana falou assim, nós não vamos fazer terapia aqui, né? Não vamos fazer terapia, né? Não é o nosso caso, né? Mas isso não existe espírito, né? Então, por isso que é animismo, não existe, é teu, ou sei lá, é lembrança da vida passada, é tuas temores, teus medos, e lembranças, não sei o quê, de vidas da infância e tudo mais, né? Isso não vem ao caso. O caso é animismo, porque não tem outro espírito. Os médiuns videntes que estavam na reunião falaram, não existe espírito, ele está falando dele, né? De um outro tempo. Então, era isso, tá? Tá muito bom. É isso aí. Tchau. Tchau. Poxa, já um momento, tá? Vamos lá, Ju. Ó, para a gente Obrigada, caminhar, só para fechar, né? Eu trouxe uma comunicação, ó, é da Revista Espírita de 59, tá? No mês de dezembro. Dá para ver aqui, ó, bem baixinho tá mostrando, ó. Dezembro de 59. Então, o título é Comunicações Espontâneas Obtidas em Sessão da Sociedade, tá? Olha a mensagem, gente. Amai-vos uns aos outros. Toda a lei se resume nesse preceito. Lei divina pela qual Deus cria incessantemente e governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Jamais vos esqueceis de que o espírito, seja qual for o seu grau de adiantamento e a sua situação, como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. É matéria inorgânica, viu, Juliana? Eu falei orgânica? É. Desculpa, gente. É inorgânica. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Sede, pois, caridosos, não somente desta caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que dais friamente àquele que ousa pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede mansos e benevolentes para com tudo que vos sejam inferior. Sede o mesmo perante os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Vicente de Paulo. Olha a observação de Kardec, né? Geralmente, os espíritos considerados pelos homens como santos não se prevalecem desta qualidade. Assim, São Vicente de Paulo assina simplesmente Vicente de Paulo. São Luís assina Luís. Aqueles, ao contrário, usurpam nomes e qualidades que lhes não pertencem. De ordinário, exibem falsos títulos, sem dúvida, pensando impor-se mais facilmente. Entretanto, esta máscara não pode enganar a quem quer que se dê ao trabalho de lhe estudar a linguagem. A dos espíritos verdadeiramente superiores tem uma marca que não nos permite enganar. E aí, quando você vai ver essa mesma mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui, está lá no Livro dos Espíritos, numa das leis mais importantes, amor, justiça e caridade. Eu acho que está lá na 899, ou é 889. Errei, né? É 888A. Né? Lá no finalzinho tá a mesma mensagem
São Vicente de Paulo. Então, a gente pode ver, né, a importância do que Kardec está trazendo aqui, só na profundidade, a gente não vai entrar, né, no estudo da profundidade do que ele está trazendo em si aqui na mensagem, que a gente não vai ter tempo de avaliar. E aqui a outra, ó, é o controle do ensino espírita, está em janeiro de 1862. Ó. Se por vezes os sistemas são produtos dos cérebros humanos, sabe-se que, a tal respeito, certos espíritos nada ficam a dever. Com efeito, vêm-se alguns que engendram as mais absurdas ideias, com maravilhosa habilidade, encadeando-se com muita arte e delas fazendo um conjunto mais engenhoso do que sólido, mas que poderia falsear a opinião de pessoas que não se dão ao trabalho de aprofundar, ou que são incapazes de o fazer pela insuficiência de seus conhecimentos. Sem dúvida, as ideias falsas acabam caindo ante a experiência e a lógica. Mas antes disso, podem lançar a incerteza. E aí ele vai falando, ó. Juliana, onde que está isso aqui? Na Revista Espírita, de janeiro de 62, Adalberto. Chama Controle do Ensino Espírita. Aí aqui, ó. Aqui, de maneira de ver, aqui, ó, que as assinaturas das comunicações nem sempre são uma garantia de autenticidade, né? Autenticidade. E que os espíritos orgulhosos procuram, às vezes, fazer passar utopias protegidos por nomes respeitáveis, com os quais se paramentam. É incontestavelmente uma das principais dificuldades da ciência prática, com a qual muitos se chocam. Olha só, em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por médiuns completamente estranhos entre si. Ó, se há um meio de chegar à verdade, seguramente é pela concordância e pela racionalidade das comunicações, auxiliadas pelos meios que temos à nossa disposição para constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Ao deixar de ser individual para se tornar-se coletiva, a opinião adquire um maior grau de autenticidade, já que não pode ser considerada como resultado de uma influência pessoal ou local. Esse é o método que a gente vai ver lá no espiritualismo racional. É o método da ciência, da história. Né? Ju, é controle dos espíritas ou controle dos espíritos? Aonde que você diz? Esse que você falou, Revista Espírita, janeiro de 1862, o título. Ah, o título? Controle. Controle do ensino espírita. Do ensino dos espíritas. Do ensino espírita. Merci. Aí, aqui, ó, olha que importante o que ele vai falar aqui, ó. O que, acima de tudo, contribuiu para o crédito da doutrina de O Livro dos Espíritos foi precisamente o fato de ser dela o produto de um trabalho semelhante, que repercute em toda parte. Como dissemos, nem é obra de um único espírito, que poderia ser sistemático, nem de um único médium, que poderia ser enganado, mas, ao contrário, o ensino coletivo dado por uma grande diversidade de espíritos e de médiums, e os princípios que encerra são confirmados, mais ou menos por toda parte. Olha a diferença, né? Aqui, ó, pois, inútil submeter ideias divergentes ao controle
que propusemos, né? Olha aqui o que ele vai falar. A autoridade das comunicações depende das condições em que se realizam as reuniões, do caráter dos membros e do objetivo a que se propõe, né? E aí ele cita um artigo que chama A Organização do Espiritismo, que tem na Revista Espírita. E olha aqui, ó. Ele fala assim, ó. Submetemos aos vossos correspondentes, né, as pessoas que se correspondiam com a Revista Espírita, as questões que se seguem, enquanto aguardam as que lhe dirigiremos ulteriormente. Então, ele traz lá o título, Questões e Problemas Propostos aos Vários Grupos Espíritas. E olha ele trazendo a teoria, ó. Existem 2 sistemas. Ele está falando de quem? Da ciência, gente. 2 sistemas, que é fruto do quê? Do entendimento do homem sobre a origem e a formação da Terra. Segundo a opinião mais comum, aqui, parece geralmente adotada pela ciência, seria o produto da condensação gradual da matéria cósmica sobre um ponto determinado do espaço. O mesmo teria ocorrido com os demais planetas. Aí olha o que ele traz abaixo. Conforme outro sistema preconizado nos últimos tempos e segundo a revelação de um espírito. É que não vai dar tempo da gente analisar ela inteira, né? Mas poderíamos terminar a Podemos. gravação e depois podíamos continuar, se vocês acharem. O que vocês acham? É melhor? É melhor, senão não fica correndo, né? Senão vai ficar muito corrido. E Ia ser muito interessante. Vocês querem Tá saber certo. o final, né? Mas é claro, a seguir cenas dos próximos capítulos da Revista Espírita, 1862. Gente, muito obrigada, viu, Ju? Obrigada a Obrigada. todos pelo Eita, carinho, pelo estudo. E o Adalberto está aí, olha só, está até acordadinho, os olhinhos dele não tá nada. Gente, muito obrigada, Marineuza, todas vocês que nos ajudaram tanto, nos apoiando hoje. Até a próxima. Até.